Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula, o mapa para fechar contratos high ticket toda semana. E antes da gente iniciar essa aula, vamos passar rapidamente aqui pelos pontos que nós vamos abordar durante esse encontro nosso. E só para você entender um pouquinho do que você vai aprender aqui nessa aula, tá? Primeiro, definições de contrato high ticket. Segundo, características de clientes high ticket. Terceiro, como encontrar esses clientes. Quarto, maneiras de atrair esses clientes para dentro do seu funil de vendas. Quinto, habilidades indispensáveis para você conseguir fechar esses contratos. E sexto, e talvez o ponto mais importante da nossa aula, a prospecção ativa na prática. E por que a prospecção ativa? Porque durante anos que eu venho trabalhando com vendas, no meu ponto de vista, a prospecção ativa é a forma mais fácil de você que está começando conseguir fechar clientes novos. Obviamente, você precisa de algumas técnicas, eu vou compartilhar com você aqui algumas técnicas, mas é muito mais fácil você começar pela prospecção ativa do que pela prospecção passiva, porque na prospecção passiva muitas vezes você vai precisar investir. Já na prospecção ativa, você mesmo aí consegue, mesmo que você não tenha um orçamento para trabalhar com anúncios, mídia paga, você vai conseguir atrair oportunidades para dentro do seu funil de vendas, beleza? Então, galera, vamos lá para a gente começar essa aula. Antes de mais nada, né? Para quem é esse conteúdo? Para que serve esse conteúdo que a gente vai apresentar hoje aqui nessa aula? Primeiro, se você é um dono de agência que está batendo a cabeça aí e não sabe escalar o seu negócio, né? Não sabe vender mais, tem dificuldade em aumentar o seu faturamento, vai servir para você. Ou de repente você é um gestor de tráfego que não tem uma agência, né? Mas está começando aí a vender, fechar os seus primeiros contratos e quer começar a escalar atraindo clientes high ticket para dentro da sua empresa, ou de repente você é um social media que está fechando contratinhos aí de 400, 500 reais por mês e quer fechar negócios mais lucrativos, vai servir para você também. Ou se você é um designer, você é um web designer, um produtor de conteúdo, um copywriter, enfim, independente da sua área de atuação no marketing digital, se você presta serviços, eu vou te mostrar aqui o mapa que eu uso na minha agência há mais de 7 anos para conseguir fechar clientes high ticket todos os meses, beleza? Inclusive lá na minha bio do Instagram, tem até na descrição, né? Que desde o primeiro contrato que eu já fechei um contrato de R$ 2.000. Então eu tenho certeza que eu estou aqui hoje para te entregar o ouro. Se você tem essa dificuldade de fechar clientes que te pagam 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês, você vai encontrar aqui o exato passo a passo para você aplicar, certo? Bom, e talvez a sua situação hoje, né, a sua situação atual seja que você fecha contratos de R$ 500 por mês e está cansado disso, ou de repente você fecha contratos de R$ 1.000 por mês, ou quem sabe você fecha contratos com clientes ruins. Pô, muitas vezes eu vejo gente me falando, Vitor, eu até consigo, cara, fechar contratos que me pagam mais, mas o cliente é ruim, o cliente é chato, o cliente não se mantém. Eu não consigo ficar com esse cliente por mais de 2 meses. E aí não adianta nada. O que adianta você fechar um contrato aí de um cliente que te paga R$ 2.000 por mês e esse cara não ficar com você 2 meses? Não faz sentido nenhum, tá? Por isso que você precisa aprender a fechar clientes bons. Não basta apenas ter clientes que te pagam bem, mas você precisa ter clientes que te pagam bem e que ficam com você durante um tempo satisfatório, pelo menos aí 6, 12 meses de fidelidade. Ou de repente você não consegue segurar os clientes na sua agência, né? Você até consegue fechar clientes, mas você não consegue ter uma entrega satisfatória para esses clientes, eles não param na sua agência. Ou esses clientes não te valorizam, ou de repente esses clientes não entendem a real necessidade de investir em marketing. Enfim, talvez você esteja passando por alguma dessas situações hoje, fechando contratos pequenos, ou não consegue segurar clientes, ou tem clientes ruins na sua agência, ou os clientes não te valorizam, enfim. Se essa for alguma dessas situações aqui for uma situação em que você passa hoje, fique tranquilo que eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você vencer isso e daqui para frente fechar clientes rentáveis, clientes lucrativos, clientes que de fato dá vontade de trabalhar para eles, beleza? Bom, antes da gente continuar então, vamos para a definição do que é um contrato high ticket. E eu fui buscar isso através do LinkedIn. O LinkedIn tem uma definição que diz o seguinte: um serviço é considerado high ticket quando tem um ticket igual ou acima de R$ 3.000. Então, se você cobra hoje R$ 1.500 do seu cliente, sinto lhe dizer, mas esse contrato não é um contrato high ticket, segundo o próprio LinkedIn, tá? Não estou tirando da minha cabeça aqui. Isso é uma definição do próprio LinkedIn que diz: um serviço é considerado high ticket quando tem um preço, né, um valor acima de R$ 3.000. E aí isso pode ser um valor mensal,
De repente você fecha um contrato com o seu cliente aí, te pagando R$ 3.000 por mês, ou pode ser de repente um serviço de criação de landing page, onde você cobra do seu cliente aí R$ 3.000 para desenvolver uma landing page, independente do tipo de serviço. Se o seu contrato tem um preço acima de R$ 3.000, ele já pode ser considerado aí um contrato high ticket, certo? Maravilha. E agora que a gente sabe o que significa um contrato high ticket, a gente precisa entender um pouquinho quais são as características desses clientes. Por que você tem pessoas que estão vendendo contratinhos aí de R$ 1.000, quando na verdade poderiam estar fechando contratos de R$ 3.000? Talvez pelo fato de não entenderem quais são as características dos clientes das empresas que pagam mais que R$ 3.000 por mês. A gente tem clientes na agência hoje que pagam R$ 15.000 por mês para prestar o serviço de marketing. E aí você deve estar se perguntando, que raios você fez para encontrar um cliente que paga R$ 15.000 por mês? E eu vou te explicar aqui quais são as características dessas empresas, tá? As características desse tipo de cliente. E por que é importante você saber isso? Porque não adianta nada você saber prospectar, você saber criar um bom script, você saber fazer um anúncio no Facebook para atrair leads, se você não entender quais são as características, o perfil, né, desses clientes que pagam mais de R$ 3.000. E já para a gente começar aqui então, nas características, a primeira coisa que você precisa entender é que normalmente essas empresas que pagam mais de R$ 3.000 por mês, elas já investem em marketing. Não é aquela empresa que está agora desesperada para aumentar o seu faturamento e de repente ela quer encontrar um gestor de tráfego que vai salvar a vida dela. Cara, se você continuar prospectando, se você continuar fechando com empresas que estão desesperadas, elas não vão te pagar bem. Por quê? Porque se ela está desesperada para aumentar o faturamento dela, possivelmente nem dinheiro, muitas vezes, para te pagar, ela vai ter. Ou seja, se ela pode até de repente fechar um contrato com você de R$ 3.000, mas se o seu serviço não der resultado no segundo mês, o que vai acontecer? Possivelmente ela vai cancelar, e aí entra naquele ponto que eu falei, de você ter um cliente que te paga bem, mas é um cliente que não dura por muito tempo, e aí não é um cliente bom, tá? Então, normalmente empresas aí que já investem em marketing, que já têm a consciência de que é importante ter um profissional trabalhando para isso, eles estão mais dispostos e mais aptos a investir uma grana maior, tá? É bom você saber isso, porque na hora que você for fazer a qualificação das empresas que você vai prospectar, fazer a pré-qualificação das empresas que você quer atingir, né? Quer entrar em contato, quer, enfim, mandar um e-mail, fazer um telefonema, fazer uma aproximação comercial, você já precisa avaliar se essas empresas têm esse perfil. E como é que você descobre se a empresa já investe em marketing? Muito simples, cara. Hoje você tem a biblioteca de anúncios do Facebook, tá? Você tem o próprio perfil do Instagram da empresa, para ver se essa empresa está postando frequentemente, se tem conteúdos atualizados, tá? Você pode fazer o que mais? Entrar no site para ver se o site é atualizado. Então tem várias formas de você descobrir se aquela empresa já investe em marketing. Pesquisar pela palavra-chave. Agora o Google também tem aquele canal de transparência de anúncios, né? Eu não lembro exatamente a URL aqui, mas enfim, depois você dá uma pesquisada aí. Pesquisar pela palavra-chave da empresa no Google ou pelo nome dela, para ver se aparece algum anúncio na rede de pesquisa. Então, quando você vê que a empresa tem anúncios no Facebook, tem anúncios no Google, obviamente, você já entende que essa empresa está investindo em marketing. E para uma empresa que já investe em marketing, é muito mais provável que ela tenha ou uma pessoa que faz esse trabalho para ela, tá? Ou ela está fazendo por conta própria e pode estar insatisfeita. Fato é que ela já faz. E se ela já gasta com isso, é porque ela sabe da importância, tá? Outro ponto que você pode avaliar também, que é uma característica que a gente percebe aqui de clientes high ticket, pelo menos nos negócios que a gente fecha aqui na agência, são clientes que faturam pelo menos R$ 100.000 por mês. E aí você deve estar se perguntando, Victor, mas eu não posso fechar um contrato com um cliente que investe R$ 30.000 por mês? Claro que você pode. Só que pensa comigo, qual que é a probabilidade dessa empresa que fatura R$ 30.000 por mês te pagar R$ 3.000 por mês? Se você fizer R$ 3.000 por mês numa porcentagem, né, de 30 mil, isso equivale a 10% do faturamento dela. Você acha que ela vai tirar 10% do faturamento dela para te pagar, sendo que ela nem tem um faturamento muito alto? Isso pode impactar diretamente nos custos da empresa. Isso pode prejudicar o caixa dela. Então pode ser que ela olhe e fale assim, cara, não faz sentido eu pagar R$ 3.000 para uma pessoa. Quando uma empresa que já fatura 100 mil reais por mês, fatura aí pelo menos R$ 100.000 por mês, se eu falar de R$ 3.000, isso representa 3% do faturamento dela.
3% do faturamento de uma empresa não é um valor muito alto, se tratando aí de um trabalho que vai ajudar ela a crescer o faturamento dela. Então, pode ser que faça mais sentido para ela pagar R$ 3.000 para você fazer esse trabalho, porque isso não vai impactar tanto no caixa da empresa dela, tá? Outro ponto, tem pelo menos um ou dois funcionários. Por que é importante você avaliar se aquela empresa tem funcionários? Isso é uma regra decisória? É um fator decisor? Não, não é um fator decisor. Não significa porque a empresa não tem funcionário que ela não vai te pagar R$ 3.000 por mês. Só que quando uma empresa já tem uma estrutura, fatura aí R$ 100.000 por mês, tem pelo menos um ou dois funcionários, significa que a gestão daquela empresa sabe da importância de delegar para crescer. Ninguém cresce sozinho. Então, quando se trata do trabalho de marketing, de gestão de tráfego, da prestação de serviços de marketing, aquela empresa ela vai ter a noção e a percepção de que é necessário delegar esse serviço para que a empresa continue crescendo. Por isso que é importante você entender se aquela empresa já tem funcionários. E às vezes, não é nem só funcionário no geral, tá? Mas se tem alguém que trabalha com marketing dentro da empresa. Semana passada, agora, isso sim, acontece praticamente toda semana, tá? Mas na semana passada especificamente, eu fiz uma reunião com uma empresa que é uma rede de farmácias. E tem duas pessoas que trabalham no marketing dentro dessa empresa. Só que o que acontece? Por mais que tenham duas pessoas que trabalham lá dentro com marketing, numa rede de farmácias que tem mais de 40 lojas, fica improvável e é praticamente impossível que duas pessoas consigam fazer tudo o que tem para ser feito, tá? E aí, normalmente, essas empresas começam a buscar por parceiros, começam a buscar por pessoas que possam ajudá-las no crescimento aí do marketing. E aí você imagina, uma empresa que tem dois profissionais, né, dois funcionários atuando na área de marketing. Você acha que ela não tem condição, muitas vezes, de pagar 2, 3, 4 mil reais por mês para um profissional ajudar eles ali nesse sentido? Provavelmente eles têm condição, tá? Por isso que é importante você avaliar esse ponto também. E por último, essas empresas elas têm pelo menos 2 anos de existência. E por que olhar o tempo de existência dessas empresas é importante? Isso também é um fator decisor? Não é um fator decisor. Mas a gente sabe que quanto mais tempo essa empresa tem, maiores são as chances dela já ter acertado, errado, aprendido, enfim, ter mais conhecimento sobre negócios. E quanto mais conhecimento sobre negócios a empresa tem, maiores são as chances dela olhar para você como profissional de marketing e falar assim, nossa, vale a pena ter um profissional de marketing no meu negócio. Vale a pena ter um parceiro pagando 2, 3 mil reais para me ajudar nessa frente, tá? Quando uma empresa muito nova ainda, normalmente ela também não tem estabilidade de caixa, tá? É uma empresa que está começando agora, muitas vezes está se posicionando no mercado, e aí o fato dela estar muito recente ainda, pode ser que o caixa dela não esteja muito saudável. E o fato do caixa dela não estar muito saudável pode impactar no tempo de permanência dessa empresa como seu cliente, tá? Por exemplo, se é uma empresa que está lutando para pagar as contas todos os meses, pode ser que um mês ou outro ele vire para você e fale assim, cara, não tenho condição de te pagar esse mês. Ó, vou ficar te devendo esse mês para te pagar no mês seguinte. E aí fica aquela situação chata, constrangedora, onde você tem que continuar trabalhando para a empresa sem receber, tá? Vitor, significa então que se as empresas que eu for prospectar não tiverem esses pontos, não passarem por esses requisitos, eu não posso fechar negócio? Sim, você pode, obviamente. Dificilmente você vai pegar uma empresa que atende a todos esses requisitos. Só que é bom você olhar para cada um deles para ver se pelo menos um dos pontos que a gente citou aqui, essa empresa que você está prospectando tem, tá? Porque se não passar por nenhum desses critérios, você vai ter problemas a curto, médio e longo prazo com esse seu cliente, certo? Então, como eu não quero que você tenha problemas, eu quero que você cresça de forma sustentável na sua agência e consiga fechar contratos valiosos, siga esses requisitos aqui, que são critérios, assim, base, né? São critérios de base que a gente usa aqui na agência todo santo mês para avaliar a qualidade dos nossos leads, dos leads que a gente está prospectando ou dos leads que a gente está gerando através de campanhas de tráfego pago, certo? Galera, então vamos lá. Passamos aqui pela definição, né, de contrato high ticket e passamos também pelas características dos clientes que pagam bem. Agora talvez fique na sua cabeça a seguinte dúvida. Eu sei quais são as características desse cliente, mas como é que eu faço para encontrar essas pessoas? Onde é que elas estão? Né? Onde vivem? Onde moram? Onde habitam? O que fazem?
E aí eu vou te explicar exatamente quais são as plataformas que nós usamos aqui na agência para encontrar potenciais clientes que seguem à risca os requisitos que eu abordei aqui no tópico acima. Mas antes disso, eu vou tomar uma água aqui para hidratar, que é importante. Dito isso, galera, vamos lá então, né? Como encontrar clientes high ticket. Aqui eu separei 4 ferramentas que você pode usar, sendo que 3 delas são pagas, tá? E aí já fica o primeiro insight para você aqui. Se você quer crescer em vendas, se você quer escalar as suas vendas, dificilmente você vai conseguir fazer isso sem investir numa ferramenta. Tecnologia vai te ajudar a crescer, tá? Ou seja, você precisa muitas vezes ter uma ferramenta que vai te ajudar a fazer coisas que sozinho ou de graça você não conseguiria. E aqui eu cito 3 ferramentas que nós usamos aqui na agência. A primeira é a Econodata, é uma ferramenta paga, tá? Você pode digitar no Google aí, ó, Econodata. Econodata. E você consegue fazer o quê? Você consegue pesquisar por empresas, Econodata. Você consegue filtrar empresas por localização, você consegue filtrar empresas por nível de faturamento, por código nacional de atuação, né, que é o CNAE, ou seja, a área de atuação daquela empresa. Então, de repente, você fala assim, Vitor, eu quero prospectar só clínicas de estética que faturam acima de 100 mil reais por mês. Você consegue filtrar a empresa por faturamento, você consegue filtrar a empresa aqui por área de atuação, você consegue filtrar a empresa por tempo de existência, e aí você vai ter todos os dados necessários para prospecção. E-mail do responsável, você vai ter telefone da empresa, o telefone dos sócios, todos os dados que você precisa, obviamente protegidos pela LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, você vai poder usar esses dados para prospectar as empresas que você quer entrar em contato. Então é uma plataforma que tem uma versão grátis, então você pode começar usando a versão grátis, tá? Mas eu aconselho que você dê uma estudada aqui nela para ver se faz sentido para o seu tipo de, enfim, para aquilo que você quer como ferramenta de prospecção para trabalhar, certo? Então eu aconselho que você dê uma olhada aqui, uma investigada, mas é uma ferramenta bem interessante. Dá uma investigada aqui no site, vê o que eles oferecem. Ó, tem as ferramentas gratuitas aqui que você pode consultar, como eu disse, né, as empresas. Algumas informações vão ficar restritas apenas para o plano Premium, mas já dá para você começar aí a trabalhar usando a Econodata para você filtrar empresas que atendem aos requisitos que nós falamos aqui em cima. Outra ferramenta é o LinkedIn Premium, onde você consegue filtrar pelo cargo da pessoa, pelo nível de faturamento, pelo tipo da empresa. Então você tem vários filtros que você pode fazer ali na hora que for fazer a pesquisa da empresa que você quer prospectar, que vai te dar ali uma visão muito mais clara da empresa que você está prospectando. Uma coisa que a gente gosta bastante aqui no LinkedIn Premium é que eu consigo me conectar via chat com o tomador de decisão da empresa. Então, por exemplo, eu filtrei ali que eu quero prospectar empresas que faturam acima de 100 mil reais por mês. E aí eu vi quem que são as pessoas que trabalham naquela empresa, porque o LinkedIn Premium vai me dar todas essas informações, tá? Outra coisa aqui, número de funcionários. Então ele me mostra também quantos funcionários tem trabalhando naquela empresa e ele me dá ali quem é a pessoa responsável pelo marketing, por exemplo. Se tiver uma pessoa que é o diretor de marketing daquela empresa, eu posso enviar uma apresentação comercial, eu posso me conectar via chat com essa pessoa e fazer o meu primeiro contato comercial ali com o tomador de decisão, seja com o CEO, seja com o diretor, enfim. Fato é que você vai ter essa facilidade de entrar em contato com a pessoa via chat, coisa que você não tem na ferramenta gratuita do LinkedIn. Não sei se você sabe, mas no LinkedIn, para você enviar uma mensagem para uma pessoa, ela precisa ser a sua conexão. No LinkedIn Premium, você não precisa ser conexão de alguém, você não precisa estar conectado com alguém ali para conseguir disparar mensagens, tá? Isso é uma vantagem, porque tratando-se de prospecção, se toda vez que você quisesse prospectar alguém, você precisasse ficar fazendo uma conexão, ficaria mais difícil e inviabilizaria o processo e dificilmente você conseguiria escalar e fazer isso em grande quantidade, tá? Outra ferramenta que nós usamos aqui também é o Snovio. Também tem a versão gratuita. O Snovio você consegue fazer o quê? Filtrar e-mails de tomadores de decisão. Então ele vai te dar ali todos os e-mails, tá? De pessoas que são responsáveis pela tomada de decisão das empresas. E aí você consegue entrar em contato com essas pessoas via e-mail. CEO,
o CMO, né, que é o diretor de marketing, enfim, pessoas que são responsáveis pela área de atuação que você quer prospectar. No caso, como a gente está falando de marketing, você vai encontrar o e-mail das pessoas responsáveis ali dentro da empresa. E por último, e talvez aí a que a gente usa bastante, né, quem está começando agora, é a famosa listagem no Google. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e digitar assim, ó, clínicas de odontologia em São Paulo. Ah, Vitor, mas se eu pesquisar assim, eu não consigo ver, não consigo ver, como fala? Não consigo ver o nível de faturamento das empresas. Obviamente, não consegue. Mas você tem uma ferramenta gratuita para você pegar aqui quais são as empresas e começar a prospectar essas empresas a partir daqui, ó. Então eu tenho aqui a doutora Ariane Cristina Miranda. Eu tenho aqui a doutora Érica Gin. Aqui tem o endereço. Depois eu posso pegar o nome dela, entrar no Instagram e pegar o telefone. Enfim, para você encontrar quem são as empresas do local que você quer prospectar, nada melhor do que o Google, tá? Se você não tem dinheiro para investir numa ferramenta. Vai por mim, durante praticamente 2 anos, eu usei o Google para prospectar, isso em 2015, 2016. Eu usava bastante o Google Ads, o Google para prospectar, porque eu não tinha nenhuma ferramenta paga. Então, como eu não tinha nenhuma ferramenta paga e a empresa que eu trabalhava também não pagava nenhuma ferramenta, eu acabava usando a versão grátis, né? O famoso Google, que é o pai de todos aqui, para você encontrar qualquer informação que você quiser. Então, recapitulando, Econodata, que é uma ferramenta para prospecção, onde você encontra os dados das empresas. LinkedIn Premium, que você pode trabalhar vários filtros ali, por tipo de empresa, nível de faturamento, número de funcionários. O Snóvio, que é onde você exporta, né, e encontra e-mails de tomadores de decisão. E o Google, para você encontrar empresas em determinado lugar. Use essas 4 ferramentas e elas também têm versões gratuitas, tirando o LinkedIn Premium, Econodata e Snóvio tem versões gratuitas de teste que você pode começar usando também, tá? Essas ferramentas aqui, galera, são as ferramentas que nós usamos aqui na agência para conseguir prospectar clientes high ticket e fechar contratos aí de 3, 4, 5, 6, 10 mil reais por mês facilmente usando essas ferramentas, tá? Como base para prospecção, certo? Bom, e aí a gente passa para um outro ponto aqui que é maneiras de atrair clientes high ticket. Agora que eu sei o que é um contrato high ticket, sei quais são as características desses clientes, sei como é que eu faço para encontrar esses clientes. Agora a dúvida que pode ficar na sua cabeça é: como é que eu faço para atrair essas pessoas? Quais são as técnicas e as estratégias que eu posso aplicar no meu dia a dia para conseguir ter contato com essas pessoas, né? Para conseguir prospectar essas pessoas? Simples. Primeira forma, prospecção ativa e segunda forma, prospecção passiva. Como vocês viram aqui, o prospecção ativa está até marcado. Por quê? Porque eu acredito que as vantagens de uma prospecção passiva são superiores às vantagens da prospecção passiva. Aliás, as vantagens da prospecção ativa são superiores às vantagens da prospecção passiva. Então, o meu conselho para você é que está começando agora, que precisa crescer em vendas, que precisa fechar novos contratos, não fique dependente da prospecção passiva. Por mais que a maioria dos gurus por aí que pintam que você precisa fazer anúncios para atrair leads para o seu funil de vendas, é porque eles não dominam técnicas de prospecção ativa. E agora eu te pergunto, você tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais por mês para gastar em anúncios, para conseguir gerar leads para o seu funil de vendas, sendo que você está começando, sendo que você está querendo crescer agora a sua agência? Dificilmente. Então, como você não tem um orçamento ainda para isso, e se você tiver, não tem problema nenhum, faça, porque eu faço também desde sempre, mesmo com valor menor, eu fazia desde o início. Mas o que eu acredito que para você que está iniciando agora seja mais eficiente é focar na prospecção ativa. Porque na prospecção ativa você vai atrás desses clientes, tá? E além de você ir atrás desses clientes, você consegue controlar a quantidade de prospects, ou seja, a quantidade de empresas que você coloca no seu funil de vendas. Se você decidir que naquele mês você vai listar 200 empresas, cara, são 200 empresas potenciais que você tem listada ali no seu funil de vendas para prospectar, tá? Agora, se você ficar dependendo da prospecção ativa, pode ser que tenham 10 empresas que entrem em contato com você. Então, por que você vai esperar a possibilidade
Aliás, por que que você vai ficar refém de esperar as empresas entrarem em contato com você, sendo que você pode ir atrás delas? Tá? Não faz sentido. Você tem o poder de prospectar essas empresas e você não paga R$ 1 a mais para isso. Como você não gasta para prospectar, faça prospecção ativa, tá? Faço isso desde o início na agência, faço isso até hoje. A gente tem 2 pessoas lá só fazendo prospecção ativa, porque eu acredito que isso funciona e com certeza vai funcionar para você também. Segundo ponto, você consegue escolher a dedos as empresas. A dedo, né? Não a dedos. Você consegue escolher a dedo as empresas que você quer prospectar. Falando daquela questão das características, né, dos requisitos de clientes high ticket, se você for olhar para o nível de faturamento da empresa, se você for olhar para o quanto aquela empresa fatura, se você for seguir à risca todos aqueles requisitos, na hora de você prospectar, você já vai fazer uma pré-triagem para entender, putz, vale a pena eu perder tempo prospectando essa empresa, sendo que ela não atende os requisitos necessários? Não faz sentido, então não vou prospectar. Na prospecção ativa, você controla esses pontos. Já na prospecção passiva, grande parte dos leads que chegam, muitas vezes não vão ter perfil para comprar, tratando-se de clientes high ticket, ok? Clientes que têm condições aí de pagar 3, 4, 5, 10 mil reais por mês, beleza? Não tô dizendo que não pode acontecer, pode, a gente fecha contratos também de prospecção passiva todos os meses, mas prospecção ativa, você controla muito mais a qualidade dos leads que você coloca dentro do seu funil de vendas, porque é você que escolhe as empresas e não as empresas que viram seu anúncio lá e decidiram entrar em contato com você, beleza? Terceiro ponto, normalmente os tickets são maiores porque você qualificou o lead antes. Então, mais uma vez naquele ponto, você não vai colocar qualquer empresa no seu funil de vendas. Você vai olhar para aquela empresa, vai entender se ela tem o perfil para comprar de você, baseado nos requisitos que você definiu, e a partir desses requisitos você pega ali o contato da empresa e prospecta, tá? Vamos dar um exemplo prático aqui? Suponhamos que você quer prospectar uma empresa que tem 30 funcionários, que fatura 500 mil reais por mês e que tem 4 pessoas que trabalham no marketing naquela empresa. Se você encontrar uma dor pela qual aquela empresa passa dentro do marketing, um problema que ela sofre, uma dificuldade que ela enfrenta, algo que precisa ser melhorado, e você for com uma apresentação comercial mostrando a solução para aquele problema, meu amigo, não importa se vai cobrar 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. Se a empresa tiver condições financeiras para pagar, eles vão pagar. Porque você conseguiu provar o seu valor para eles e porque você conseguiu provar que existe um problema a ser resolvido. E aí, a questão do financeiro, a questão da estrutura da empresa não vai ser um problema. Por quê? Porque você qualificou antes. Lembra da importância da qualificação, da pré-qualificação? Agora, isso numa prospecção passiva pode não funcionar. Vamos dar um exemplo prático. Você fez uma campanha lá e aí de repente chegou um lead que fatura 10 mil reais por mês e quer faturar 100 mil reais por mês. Daí você fala assim para ele, ó, minha empresa faz isso, meu serviço faz isso e aquilo, eu já gerei esses resultados, pipipi, papá, faz toda a apresentação comercial. Beleza, aí você vai e faz a apresentação da proposta. Ó, para fazer isso eu cobro 3 mil reais. Esse cara vai falar, eu não tenho condição de pagar. Por quê? Porque ele fatura 10 mil reais por mês, tá? Não estou dizendo que todos os leads que chegam através de anúncios vão ser desqualificados. O que eu estou dizendo é que na prospecção ativa, você controla a dedo as empresas que você quer prospectar, tá? Por isso, no meu ponto de vista, isso é uma grande vantagem da prospecção ativa. Mas você também pode fazer a prospecção passiva, que são os anúncios no Facebook, os anúncios no Google, os anúncios no LinkedIn, os anúncios no YouTube, né? Enfim, em diferentes canais de mídia. A desvantagem disso é que você vai precisar gastar. E se você está buscando crescer, se você está buscando aumentar o seu faturamento, eu acredito que talvez você não tenha tanta grana para diversificar o seu investimento nessas plataformas aqui. Por isso, se você tiver que escolher inicialmente anunciar em um lugar, comece por aqui, tá? Foi isso que eu fiz lá em 2016, quando eu comecei a agência, a Inaut Digital, eu anunciava no Google. Por isso que eu falei que desde o início da agência, a gente anunciava tanto, fazia tanta parte de prospecção passiva quanto ativa. Só que no caso de prospecção passiva, eu gastava ali 500 mil reais por mês somente em Google Ads. Por quê? Porque no caso do Google Ads, os leads vêm muito mais qualificados. Como assim qualificados? As pessoas buscaram por empresas de marketing.
Então, se a pessoa está pesquisando por empresa de marketing, é porque ela tem minimamente um interesse de fato em contratar uma agência de marketing. Então, os leads vêm muito mais prontos para comprarem aqui e vêm muito mais qualificado. Porque se a empresa entendeu que ela tem necessidade de investir em marketing, ora, ela está num nível de consciência muito mais elevado do que as empresas que você vai impactar através de anúncios no Facebook, que muitas vezes nem sequer estavam procurando por uma agência de marketing, tá? Veja que aqui, no caso do Google, a pessoa já identificou que ela precisa de marketing, ela já identificou que ela tem um problema que é aumentar o faturamento dela, e agora ela está buscando por uma agência ou um profissional específico de marketing para ajudar ela a crescer o negócio dela. E se ela está buscando por uma agência, uma empresa de marketing, ela sabe que isso vai ter um custo. Então ela já está preparada mentalmente também para ter que pagar esse profissional. Por isso que se você tiver que começar com prospecção passiva, tá? Comece anunciando no Google. Simples assim. E como é que você vai anunciar no Google? Palavras-chave de correspondência exata. Se você não sabe o que é isso, aconselho fortemente que você comece a estudar Google Ads e foque nisso aqui. As pessoas vão ver seus anúncios apenas se pesquisarem exatamente a palavra-chave que você definiu. No caso, esse é o objetivo da correspondência exata. Exemplo, agência de marketing, gestor de tráfego, agência de publicidade e por aí vai, tá? Somente palavras-chave que correspondam exatamente ao seu negócio. Por que você não pode colocar lá marketing digital de palavra-chave? Porque o cara que está pesquisando marketing digital, ele não está pesquisando por uma agência de marketing. Ele está pesquisando, sei lá, estratégias de marketing digital. Às vezes o cara é um afiliado, às vezes o cara é um infoprodutor e está querendo aprender mais sobre marketing digital. Então não faz sentido você ter esse tipo de palavra-chave. Foque apenas em palavra-chave de correspondência exata, para você não gastar o seu dinheiro de forma desnecessária no Google Ads, tá? Mas se você tiver que começar especificamente, comece sem sombra de dúvidas pelo Google Ads. Anúncios no Google vão te trazer muito mais eficiência e muito mais conversões, tá? Certo, galera? Então a gente já viu aqui mais um ponto que é maneiras de atrair clientes high ticket. Agora a gente vai falar sobre as habilidades indispensáveis para qualquer profissional de vendas, né? Ou gestor de agência, ou gestor de tráfego que quer vender mais, enfim. Quais são as habilidades que você precisa ter para conseguir fechar contratos high ticket toda semana? Eu vou tomar mais um gole de água porque minha garganta está secando. Bora lá. Habilidades indispensáveis. Primeiro, resiliência, tá? Por que resiliência? Isso para qualquer pessoa que trabalha com vendas. Se você não souber que você vai ouvir muitos nãos até chegar ao primeiro sim, você vai desistir nos primeiros contatos. Então, Vitor, eu preciso prospectar 100 empresas para fechar um contrato? Precisa. Eu vou ouvir 99 nãos até ouvir um sim? Vai. É assim que funciona, tá? Não tem segredo, não tem mistério. As pessoas que mais vendem é porque elas sabem ouvir nãos, tá? Elas não se abalam pelo primeiro não, pelo segundo não, pelo terceiro não. Muito pelo contrário. Elas estão constantemente ouvindo não e elas sabem que a cada não que elas ouvem, elas estão próximas do seu sim. Então, se você desiste no terceiro, quarto não, e se de repente no quinto você recebesse um sim? Você nunca vai saber, porque você desistiu no quarto não. Então, resiliência é um ponto muito importante. Para quem quer vender, galera, para quem quer crescer, para quem quer prospectar, para quem quer aumentar o número de clientes, fechar mais contratos, aumentar o faturamento, tem que saber que no processo comercial, ouvir não é muito comum, tá? Não adianta você querer vender achando que você vai fechar contrato toda reunião que você fizer, ou que toda ligação que você fizer para prospectar, você vai ter abertura para conseguir agendar uma reunião, ou que toda mensagem que você enviar, por exemplo, via e-mail ou no direct do Instagram, as pessoas vão te responder falando assim, nossa, claro, eu quero fazer um negócio com você, eu quero fechar um contrato com a sua empresa. Não, não é assim que funciona, tá? Você vai ter que ter resiliência para a resistência das pessoas, porque as pessoas vão resistir, principalmente pelo seguinte ponto, as pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam que vendam para elas. Então, quando as pessoas percebem que tem alguém tentando querer vender algo, naturalmente elas já se fecham e você vai ouvir um não, tá? E não tem como evitar isso, galera. É processo comercial, tá? No processo comercial,
você vai ouvir muitos nãos, mas tenha resiliência. Segundo ponto, você precisa ter oratória. O que é a oratória? É a arte de você saber se comunicar. Quando você vai vender, quando você vai oferecer o seu serviço, quando você vai prospectar, principalmente de forma ativa, né, onde você vai pegar o seu telefone, vai ligar, vai entrar em contato com a pessoa para tentar agendar uma reunião, ou de repente você vai mandar um e-mail, ou vai mandar uma mensagem no WhatsApp, enfim, você precisa saber se comunicar. Você precisa deixar claro para o seu cliente que o seu serviço vai levar ele do ponto A ao ponto B, tá? Se você não tiver a habilidade de comunicar isso de forma clara, a pessoa não vai comprar de você, ela não vai sentir confiança em comprar o seu serviço. Por isso que é muito importante você aprender a se comunicar. Treine bem, ensaie bastante, leia várias vezes a sua apresentação comercial, estude bastante sobre o mercado, entenda os problemas pelos quais o seu cliente, o seu prospect está passando, entenda o negócio dele para você conseguir se comunicar de igual para igual. As pessoas não vão sentir confiança em você se você não souber se comunicar, tá? E se você tem dificuldade com isso, vá buscar ajuda, seja através de cursos, através de um profissional, mas a oratória, a comunicação no processo comercial é fundamental. Cansei de ver a quantidade de vezes que a gente fechou contrato aqui na agência porque o cliente disse que sentiu mais confiança naquilo que a gente falou. E sentir confiança naquilo que a gente falou não está só ligado ao que eu falei, o que estava na apresentação, mas é a forma que você fala, é a forma com que você se comunica, tá? É a forma em que você demonstra a sua capacidade de levar o cliente do ponto A ao ponto B. E eu não vou saber falar exatamente aqui. Na verdade, eu vou pesquisar um livro que eu estou lendo para te falar. Eu ia falar que eu não lembrava de cabeça, mas nem precisa porque meu livro está aqui do lado. Dá só uma olhada nesse número e veja se não é bizarro. Aqui, ó. Em 1967, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o Dr. Albert blá, 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 publicou um artigo intitulado Decodificação da Comunicação Inconsciente. Nesse artigo, ele relatou que na comunicação cara a cara, ou seja, numa reunião comercial, onde você vai vender o seu serviço, 55% do todo ao qual reagimos acontece visualmente. Então, isso que você está vendo eu fazer aqui agora é comunicação não verbal. O meu rosto, a minha expressão, a forma que eu me mexo, tá? 55% do todo ao qual reagimos acontece visualmente. 38% significa o som da comunicação, ou seja, a minha entonação, como eu falo, as palavras não, né? Mas a forma com que eu abro a minha boca, como eu me expresso. E apenas 7% envolvem realmente as palavras usadas. Então, ou seja, você precisa aprender e estudar mais sobre a arte da comunicação, da oratória, de como você se expressa, de como você se comporta, né, de como você se veste. Tudo isso influencia na comunicação, tá? E tudo isso impacta na forma com que o seu cliente que você está prospectando vai enxergar o seu negócio. Ou você acha que se você chegar numa reunião comercial, sei lá, de repente uma reunião online, onde você vai fazer uma reunião com a pessoa e o fundo que você está usando está tudo bagunçado, cheio de roupa, um negócio desorganizado, não transmite segurança para a pessoa que está do outro lado. Comunicação, galera, não está ligado só às palavras que você usa. Comunicação é tudo, é a roupa que você veste, é a expressão que você usa na sua face, é a mão que você mexe, tudo, é a forma que você fica, né, a curvatura da sua coluna, do seu ombro, tudo isso impacta na forma com que a pessoa vai perceber você. E lembre-se sempre, a primeira impressão é a que fica. Então, se você está prospectando via texto, tome cuidado com o português, escreva um texto correto, revise esse texto, não faça de qualquer jeito. Porque o de qualquer jeito pode impactar diretamente. E clientes high ticket, galera, clientes que têm empresas maiores, que têm mais estrutura, eles observam isso. Ah, Vitor, é besteira. Não é besteira, tá? Você precisa saber se comunicar, precisa aprender a escrever, precisa aprender a falar, precisa aprender a se comportar, precisa aprender a se vestir, pentear o seu cabelo. Tudo isso impacta na comunicação junto ao cliente high ticket, tá? Outro ponto, organização. Vai ser um trabalho de rotina. Se você quer prospectar, se você quer fechar contratos, você precisa ter em mente que você precisa definir uma rotina no seu dia a dia. Rotina para quê? Para pesquisar empresas. Vamos colocar aqui, ó. O que você vai precisar fazer em rotina? Pesquisar empresas, listar essas empresas,
em um CRM ou planilha de Excel, como muita gente ainda faz, né? Apesar de ter vários CRMs gratuitos. O que mais? Entrar em contato com essas empresas. Ou seja, se você vai precisar fazer tudo isso, pesquisar a empresa, listar as empresas, entrar em contato, o que mais aqui, ó? Investigar essas empresas. É um outro ponto também que você vai precisar fazer. Antes de você entrar em contato, antes de você tentar abordar essa empresa com um script comercial, você vai inevitavelmente precisar pesquisar sobre ela. Imagina só se você tentar prospectar uma empresa, seja via telefone ou via e-mail, e você não sabe nem sequer o que a empresa faz, não sabe nem sequer os problemas pelos quais ela passa, vai ficar praticamente impossível você conseguir prospectar essa empresa, tá? E vai ser praticamente impossível você ter uma abertura. Por quê? Estou prospectando uma empresa que eu nem sei o problema que ela passa, como é que eu vou convencer a pessoa que está do outro lado a aceitar uma reunião comercial comigo para apresentar o meu serviço, se eu nem fiz o meu dever de casa como vendedor, de entender o cenário daquela empresa, né? Entender o problema que ela está passando. Então, você vai precisar fazer tudo isso. Pesquisar, listar, investigar, entrar em contato. Se você não organizar a sua rotina para fazer, de repente, isso aqui na parte da manhã, isso aqui na parte da tarde, ou uma semana eu faço isso, na outra semana eu faço isso, como você vai dividir a rotina? Tanto faz, desde que tenha um processo bem claro, tá? Como assim, processo bem claro? Ó, numa semana do mês eu vou pesquisar empresas e listar essas empresas. Na outra semana eu vou investigar as empresas e vou entrar em contato com elas. Fato é que você vai precisar fazer isso todos os meses, tá? Se você não fizer isso aqui todos os meses, você vai capengar, não vai conseguir fechar contratos, tá? Por isso você precisa ter organização. E por último, precisa ter agilidade. Não dá, infelizmente, para perder muito tempo moscando nesses processos. Ah, Vitor, eu vou perder meia hora para encontrar uma empresa. Esquece, cara. É rápido, é jogo rápido. Viu o nome da empresa, listou a empresa, pesquisou um pouco sobre ela, viu o nome dos tomadores de decisão, encontrou o telefone deles ali, pau na máquina, entra em contato. Agilidade, tá? Como você vai ter que ouvir muitos nãos, você não pode perder tempo. Ouviu não, parte pro próximo. Ouviu outro não, parte pro próximo. Imagina se você perder o mês inteiro para listar 10 empresas. Cara, não vai rolar. É muito pouco, tá? É muito pouco, são pouquíssimas empresas, 10 empresas no mês para você conseguir fechar um negócio. E eu vou falar mais para baixo aqui da taxa de conversão num processo de outbound, né? Num processo de prospecção ativa. Quantas empresas você precisa prospectar em média para você conseguir fechar um negócio? Então, assim, você vai ver que você não pode perder tempo com empresas que te deram não. Você não pode perder muito tempo para investigar uma empresa. Tem que ser jogo rápido. Quanto mais você repete esse processo de encontrar a empresa, pesquisar sobre a empresa, entrar em contato com ela, mais nãos você vai ouvir, mas mais rápido você vai estar próximo, mais próximo do sim, você vai chegar de forma mais rápida, tá? Beleza, galera. Dito tudo isso, vamos então para a prática de pontos aqui que são fundamentais na questão da prospecção ativa. Dito tudo isso, galera, espero que tenha ficado muito claro para vocês que não adianta você chegar aqui na parte prática da prospecção ativa sem você ter entendido tudo isso, tá? Isso aqui é o coração. Isso é o coração. Isso aqui é mero detalhe. Isso aqui é prática. Mas o fundamento, a base, para você conseguir chegar aqui e ter um trabalho eficiente que vai gerar resultado, que vai gerar contrato fechado no final do mês, você inevitavelmente precisou passar por isso. Inevitavelmente, tá? Você precisou identificar o cliente que tem potencial para fechar, você precisou entender o perfil dessa empresa, você precisou entender que as habilidades para você conseguir fechar contratos são essas. Enfim, isso aqui é a base. Isso aqui é apenas a pontinha do iceberg. Mas eu espero de coração que você tenha captado a mensagem por trás de tudo isso, para que agora na parte prática fique mais claro para você como é que você executa isso no dia a dia, tá? E aí a gente entra para o primeiro ponto aqui, que é divida a sua rotina. A gente estava falando de rotina, né? Deixa eu fechar aqui para a gente destrinchar um pouco melhor. Como é que você vai dividir a sua rotina? Eu particularmente acho que faça sentido você dividir da seguinte forma. Primeiro, listar possíveis clientes, depois investigar esses leads e por último, prospectar, tá?
Como é que você vai listar esses possíveis clientes? Ou você pode fazer isso numa planilha de Excel, muito simples. Você vai colocar ali o nome da empresa, o nome da pessoa que você vai prospectar e o telefone, e de repente você pode colocar lá o segmento da empresa, tá? A questão da configuração da planilha, você faz da forma que você achar melhor. É mais para você ter uma organização de quais empresas você está prospectando e de quantas empresas você está prospectando num determinado dia, tá? Mas existem ferramentas no mercado que podem te ajudar a facilitar, né, esse processo de prospecção, que é o famoso CRM. É uma ferramenta que pode ter, tem versões pagas e versões gratuitas, tem CRMs gratuitos e tem CRMs que são pagos, mas tem versões gratuitas também, como por exemplo Agendor, Mosquite, HubSpot, RD Station. E, particularmente, eu aconselho para você o RD Station CRM, que ele tem a versão gratuita full time, tá? Forever, você nunca vai precisar pagar, só que ele fica mais limitado na questão de funcionalidades do CRM. Porém, se você quiser pagar essa ferramenta, ela custa R$ 58,00 por mês, para você conseguir personalizar o seu CRM. O papo aqui, galera, não é entrar a fundo sobre CRM. Porque se eu fosse entrar a fundo aqui sobre essa ferramenta, daria mais uma aula aí de 2 horas só para mostrar por dentro do CRM, como funciona e etc. Mas a função do CRM é praticamente facilitar o seu processo comercial, dando uma visão clara sobre as etapas do seu processo e o acompanhamento dos leads que estão no funil de vendas. Então, o que você pode fazer? Listar leads, você pode anotar informações relevantes sobre sua pesquisa, por exemplo, tá? Você pode agendar tarefas, como por exemplo, follow-up, ligação de prospecção, emitir relatórios, enfim, são várias as funcionalidades de um CRM, tá? Que eu não vou me aprofundar agora, mas o CRM vai te ajudar na sua rotina quando o assunto é listar os clientes, colocar esses clientes dentro de uma base de dados, colocar esses clientes dentro de uma ferramenta. Eu aconselho que você também investigue todos esses e veja qual se adequa mais à sua necessidade e ao seu momento, tá? Inclusive, estou até aberto aqui com a aba do CRM da agência, mas a gente usa o CRM do RD Station desde 2017 ali, onde o CRM da RD Station não era nem RD Station CRM, era um outro nome que eu não lembro o nome dele agora, daí a Resultados Digitais na época acabou comprando esse CRM e nós passamos a usar o RD Station CRM, tá? Outro ponto que você vai precisar fazer, investigar esses leads. Quem é o responsável pelo marketing da empresa? Quanto que essa empresa fatura? Quanto tempo existe a empresa? Já faz marketing? Tem funcionários? Todos aqueles pontos que eu falei que você precisa entender sobre essas empresas para ver se ela de fato é potencial ou não, se vale a pena você dar andamento e perder o seu tempo prospectando essas empresas, você precisa fazer aqui. Precisa fazer uma pré-triagem, um filtro, para entender se esses possíveis clientes que você listou fazem sentido quando o assunto é contrato high ticket, beleza? Então, tem que separar um tempo da sua rotina também para investigar esses leads. E, de preferência, responder todas essas perguntas. Claro que, assim, talvez algumas perguntas você não consiga responder se você não estiver usando uma ferramenta paga. Por exemplo, quanto essa empresa fatura, tá? Mas você consegue entender quanto tempo a empresa já existe, se faz marketing já, se tem funcionários, coisas que facilmente com uma pesquisa aprofundada aí você consegue encontrar, tá? E por último, você vai precisar prospectar essas empresas. Por onde? E-mail, telefone ou redes sociais. Particularmente aqui na agência, a gente começa sempre por esses dois canais. Telefone ou e-mail. Ah, Vitor, mas vocês não usam redes sociais para prospectar? Sim, apenas se for através do LinkedIn. Como eu disse, a gente usa o LinkedIn Premium, aí a gente usa lá as mensagens no chat para prospectar os tomadores de decisão. Mas assim, 90% telefone e e-mail. Não consegui contato via telefone, não consegui contato via e-mail. Daí a gente vai para redes sociais. Por quê? Eu acredito que seja muito mais profissional, tá? Você prospectar por esses dois canais. E-mail. Normalmente uma empresa que tem uma estrutura maior, onde o dono, né, onde o responsável pelo marketing
acompanha e-mail, vai ficar fácil também para você chegar até ele. Porque como ele abre a caixa de entrada para checar os e-mails todos os dias, se você mandar um e-mail ali com um título chamativo, provavelmente essa pessoa vai ver o seu e-mail e vai abrir a sua mensagem. E via telefone, porque conversas sérias nós não tratamos via WhatsApp nem via redes sociais. Conversas sérias nós tratamos via telefone. Por isso que a gente usa o telefone para prospectar ainda. Ai, Vitor, mas as pessoas não atendem mais telefone, blá blá blá. Besteira, tá? A gente usa aqui e funciona. Pode usar na sua prospecção também. Certo? Então esse é o primeiro ponto que você vai precisar fazer para começar a prospecção ativa na sua agência. Segundo ponto, galera. Crie uma cadência de tentativa de contatos. Como assim? Crie uma cadência de tentativa de contatos. Não vai ficar esperando a vida toda a pessoa te responder, tá? Ah, listei a empresa lá no meu CRM e comecei o contato agora. Tentei contato uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Estou o mês inteiro tentando contato com aquela empresa. Cara, a menos que seja a Coca-Cola que você está tentando prospectar, esquece. Não vai perder muito tempo com essa empresa. A menos que seja uma empresa assim, gigante, que vale muito a pena o tempo que você está perdendo com ela. Então, a menos que seja a Coca-Cola, não perca muito tempo, tá? E aí eu dei aqui até um exemplo, que eu vou entregar para vocês essa URL também, tá? Esse link, para vocês acessarem. Como é que é o mapa de cadência de contatos que a gente usa aqui na agência? Simples, bem simples. No primeiro dia que eu vou tentar prospectar, eu mando uma mensagem, seja no LinkedIn ou no Instagram, isso no primeiro dia. Faço uma ligação, envio uma mensagem via WhatsApp e mando um e-mail. Qualquer um desses canais que eu conseguir contato, excelente, tá? No dia 2, eu só tento uma ligação. No dia 3, eu tento mais uma ligação. No dia 4, mesma coisa, repito o ciclo aqui. No dia 5, mando apenas uma ligação. No dia 6, faço uma ligação. No dia 7, uma ligação. Passaram-se 7 dias e eu não consegui o contato dessa empresa. O que eu faço? Continuo tentando contato? Não. Eu descarto a possibilidade e parto para outra. Não preciso perder a minha vida toda tentando prospectar uma bendita empresa. O que não falta é empresa para você prospectar nesse mundão afora. Então não perca o seu tempo tentando prospectar alguém que não quer conversa com você, tá? Isso é muito importante, galera, porque às vezes o que acontece? A pessoa perde muito tempo tentando prospectar uma empresa, tá? E aí às vezes você passa um mês e lista, sei lá, 100 empresas no seu CRM. No mês seguinte, se você não listou mais nenhuma, porque você está tentando prospectar 100 que você listou no mês passado e não conseguiu o contato, isso vai diminuir ainda mais as suas chances de fechar um novo contrato. Por isso, não perca tempo. Tentou 6, 7 vezes ali, não conseguiu contato com a empresa, esquece, põe de lado e vai para a próxima. Esquece, põe de lado e vai para a próxima. Só que é importante você criar essa cadência de contatos, tá? E a gente que trabalha com prospecção ativa aqui na agência, eu deixo isso muito bem claro para a galera que trabalha nessa parte aqui para a gente. Não perca tempo tentando prospectar empresas que não querem contato com você, tá? E aí, beleza, sei que eu preciso dividir minha rotina, sei que eu preciso criar uma cadência de tentativa de contatos. Agora a pergunta que fica é, como é que eu abordo essas pessoas, né? Tendo em vista que eu sei que eu preciso usar o meu CRM, que eu preciso pré-qualificar as empresas, que eu preciso tentar criar uma cadência de contato com elas, que eu preciso dividir minha rotina. Legal, sei de tudo isso. Mas a pergunta que não quer calar é, como é que eu faço para abordar esses prospects? E aí, eu trouxe para vocês aqui para a gente fechar a nossa aula, a cereja do bolo, tá? O script que a gente usa aqui na agência, que já foi responsável aí por milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de reais de faturamento através de prospecção ativa. E eu quero entregar ele para você de bandeja a estrutura desse script, tá? O que você vai fazer? Você vai basicamente copiar essas etapas do script de prospecção, tá? A primeira etapa do script é você se apresentar. Então, vamos passar aqui ponto a ponto. Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu falo aqui da Inaut Digital. Eu preciso de apenas 1 minuto da sua atenção para a gente falar sobre algo que está 100% aí relacionado ao seu interesse. Pode ser? Se não for do seu interesse, depois desse 1 minuto, a gente desliga essa ligação e você segue a sua vida sem problema nenhum, tá?
Etapa 2. Por que você vai falar isso daqui? Muito simples. Porque você precisa mostrar para a pessoa que é jogo rápido. Se você não deixar claro para ela no início da ligação que você precisa de pouco tempo para falar sobre isso, ele já vai descartar a ligação logo no início. E outra coisa, deixar claro que a ligação é do interesse da pessoa. O que é do interesse dela? Vender mais, aumentar as vendas, tá? E se não for do interesse dela, enfim, desliga a ligação e parte para a próxima. Etapa 2. Mostre que você conhece sobre o negócio dele. Lembra a pesquisinha que você fez lá atrás? Que você viu que ele já faz post em redes sociais, que você viu que ele tem anúncios ativos no Facebook, que ele tem anúncios ativos no Google, que ele tem um site. Enfim, você fez toda a sua pesquisa. Agora é a hora de você mostrar que você foi atrás do negócio dele e que você sabe o que ele faz. Você precisa mostrar para ele que você entendeu já o universo em que ele vive e o cenário que ele está. Se você não mostrar isso para ele, você não vai conseguir gerar aproximação comercial. O que a gente chama no famoso rapport, né? O que é o rapport? É você mostrar para a pessoa que está do outro lado que você tem uma conexão com ela. E nesse caso, a conexão que você tem com ele é o negócio dele. Você sabe do negócio dele, você foi fazer o seu dever de casa, você pesquisou sobre o negócio dele, tá? Então você vai dizer aqui, ó, fulano, antes de mais nada, eu quero te parabenizar, porque eu andei pesquisando aqui empresas do segmento X aqui na cidade e eu vi que vocês estão bem à frente dos seus concorrentes. Cara, é muito difícil achar alguém que de fato se preocupe tanto com o marketing da empresa quanto vocês. E isso é muito bom, tá? Eu vi que vocês fazem anúncios no Google, eu vi que vocês fazem anúncios no Facebook, eu vi que vocês têm um site que inclusive está muito bem montado, parabéns. Eu vi que vocês fazem posts em redes sociais, eu vi que vocês estão bem à frente da concorrência de fato. Legal, mostrou aqui que você sabe o que você está falando, tá? E aí você já entra com uma outra pergunta aqui. Fulano, eu vi que você é responsável pelo marketing da empresa, certo? Lembrando que você também já pesquisou lá atrás quem que era o tomador de decisão. Vamos supor que o João, que é o dono da empresa aqui nesse caso. Ô João, eu vi que você é o responsável pelo marketing da sua empresa, certo? Me fala uma coisa, como é que estão as vendas aí? O ano para crescer o seu negócio com a ajuda da internet é esse, né? 2023 é o ano. As empresas estão cada vez mais investindo em marketing, a internet está cada vez mais crescendo, evoluindo, e esse é o ano para você conseguir trazer vendas através da internet para o seu negócio. E eu preciso de fato saber se você está crescendo tudo o que você poderia ou se você está deixando dinheiro na mesa. Se as estratégias de marketing que você tem aplicado estão de fato te trazendo resultados positivos. Me conta um pouquinho aí, quais são as dificuldades que você tem enfrentado hoje em relação ao marketing? Você gostaria de aumentar as vendas do seu negócio ainda esse mês? Galera, a hora que você fizer essa pergunta aqui, a hora que vocês fizerem essa pergunta, você vai fazer o cara refletir em todos os resultados que ele está tendo com o marketing que ele está aplicando hoje. Será que está tendo resultado de fato? Será que está tendo o máximo de resultado que ele gostaria que tivesse? E aqui você abre um ponto de reflexão, tá? Quando você faz essa pergunta, que é uma pergunta que a gente chama de pergunta aberta, né? Me fala como é que estão as vendas da sua empresa, né? Você está tendo todos os resultados que você gostaria? Você leva a pessoa a uma reflexão. E perguntas abertas que fazem a pessoa refletir, faz com que ela tenha na mente dela, que ela comece a encontrar na mente dela pontos de melhoria. E esses pontos de melhoria é o que você vai aplicar na etapa 4. Como você fez perguntas abertas, ele vai responder aqui. Então deixa ele se expressar, deixa ele falar o resultado que ele está tendo, deixa ele mostrar o que ele está gostando, o que ele não está, o que ele acha que pode melhorar, o que ele não pode. É nessa etapa, tá, que ele vai expressar o quê? As dores que ele está passando, as dificuldades que ele está enfrentando, os objetivos dele, os sonhos, os desejos. Então deixa ele falar. Essa fase aqui, você vai apenas ouvir o que ele está falando para você conseguir argumentar sobre o serviço que você oferece em cima das informações que ele vai te passar, tá? É aqui que você vai usar tudo que ele vai te falar para tentar agendar um próximo passo, que no caso aqui é uma reunião, para você apresentar mais a fundo o seu negócio. E aí você finaliza aqui, com a etapa 5. Fulano, João, ó, eu entendi perfeitamente e é exatamente por isso que eu estou te ligando. A nossa empresa é especialista em ajudar negócios como o seu. Se você de repente tiver, né, cases de empresas que você aplicou para outros negócios, clientes de vocês aí, clientes da sua agência, explore aqui esse case para você conseguir gerar autoridade. Por exemplo, vamos supor que a empresa do João é uma clínica de estética
e você tem um cliente de clínica de estética que você ajudou a aumentar 30% do faturamento. Aqui é o momento de você falar assim, ó, pô, João, a nossa agência é especialista em ajudar clínicas de estética a aumentarem o seu faturamento. Inclusive, no mês passado, a gente ajudou essa empresa XYZ a aumentar 30% do faturamento dela com o auxílio do marketing digital. E tudo que eu quero nessa conversa nossa rápida aqui é te pedir 30 minutos da sua semana para eu te fazer uma breve apresentação da nossa solução e te mostrar como é que a gente pode te ajudar a aumentar também, quem sabe 30, 40, 50% do seu faturamento nesse mês ou quem sabe no próximo mês já. E aí, João? A gente pode marcar uma reunião essa semana para a gente bater esse papo rápido e eu te apresentar a nossa solução? Fechou. Aqui você mata o script com o que a gente chama de CTA, que é o famoso Call to Action, convidando a pessoa para um próximo estágio, que é o estágio do quê? O estágio da reunião comercial, tá? Lembre-se que em prospecção ativa ou passiva, tá? Independente do formato da prospecção que você vai fazer, você sempre vai precisar levar a pessoa para um próximo estágio. E qual que é o próximo estágio? Próximo estágio do processo comercial. A apresentação da sua solução. Ou seja, uma reunião onde nessa reunião que você agendou com a pessoa, 30 minutinhos, você vai discorrer sobre todo o seu serviço, toda a apresentação ali do seu trabalho, dos cases que você tem, dos diferenciais que o seu serviço tem, enfim. Aqui é o momento onde você vai, de fato, discorrer e defender o seu ponto de vista. Por que você acredita que a sua agência, o seu negócio, é, de fato, a melhor solução para o cliente, tá? Para aquele caso específico. E aí, galera, para a gente finalizar aqui, então, isso tratando-se de cold call, né? Que é a famosa ligação fria. Então, quando você for prospectar através de telefone, você vai usar esse script aqui que eu acabei de apresentar. E quando você for prospectar via e-mail e redes sociais, tá? No caso aqui, galera, e-mail e redes sociais é você fazer a pessoa prestar atenção naquilo que você quer falar e pelo menos gerar abertura no e-mail, né? A pessoa abrir o e-mail que você mandou ou abrir a mensagem que você enviou no chat ali, seja via Instagram, ou via LinkedIn, ou enfim, qualquer outra rede social que você for prospectar. Por isso que eu já te dou aqui uma dica. Não envie todo o script de uma vez para a pessoa, tá? Não pega lá o Ctrl+C, Ctrl+V e manda no direct para a pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que começar a conversa com ela antes de mandar o script. E como é que você começa uma conversa via e-mail, né, ou via chat? No caso do e-mail, onde você vai mandar o e-mail para a pessoa, seria o assunto do e-mail. E no caso do chat, manda primeiro a mensagem para a pessoa, espera ela abrir, tá? Chama ela ali através de um título chamativo, e aí depois que ela te responder, aí sim você apela para o script, para a mesma estrutura de script que eu apresentei para vocês aqui no tópico acima, tá? Alguns exemplos de título que você pode usar nessa prospecção via e-mail. Como os clientes chegam até o nome da empresa? Aí o cara vai olhar a hora que ele estiver rolando o e-mail dele lá e vai falar assim, nossa, como assim? Como os clientes chegam até a minha empresa? Ou, de repente, nome da empresa é destaque no segmento X. Galera, isso aqui a gente usou bastante já aqui na agência e funciona muito, muito, tá? Sempre tem uma taxa de abertura muito superior aos outros títulos que a gente usa. Por quê? Imagina só, você vai mexer com o ego do dono da empresa, você vai mexer com o ego do cara que trabalha com marketing lá dentro. Ele vai olhar e falar assim, nossa, como assim a minha empresa é destaque no segmento X? Né? E aí, ó, galera, adapta isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Vou dar um exemplo aqui. Clínica surf, por exemplo, é destaque no segmento de estética. O cara vai bater o olho e falar assim, nossa, minha empresa é destaque no segmento de estética? O que ele quer dizer com isso? Aí, a hora que ele abrir o e-mail, vai ter lá o script comercial apontando exatamente todos os tópicos que a gente abordou aqui no ponto acima, tá? Sobre a estrutura do script. Certo, galera? Então é isso que vocês precisam fazer tratando-se de prospecção ativa. Esse é o passo a passo exato que a gente usa todo santo dia aqui na agência para conseguir chegar no final do mês e ter fechado pelo menos aí 4 contratos, um por semana, tratando-se de prospecção ativa. E aí, a pergunta que você pode fazer agora é, tá, mas quantos clientes, né, quantos prospects eu preciso abordar? Quantas empresas eu preciso listar?
E a resposta é: isso vai variar de caso para caso. Infelizmente, não existe uma resposta padrão, porque vai depender muito do seu poder de convencimento, vai depender muito da listagem que você fez, se os leads são de fato qualificados ou não. Mas tratando-se de uma média de mercado, tá? Em prospecção outbound, que é a prospecção ativa, onde você vai até a empresa, a sua média de conversão é de 1 a 2%. Ou seja, a cada 100 empresas qualificadas listadas, a chance de você fechar de 1 a 2 contratos por mês. Que contratos são esses? Contratos de 2, 3, 4, 5 mil reais para cima. Vitor, eu preciso prospectar 100 empresas para conseguir fechar um contrato? Não necessariamente, isso é a média, tá? Pode ser que você prospecte ali 10 empresas e feche um contrato. Pode acontecer, tá? Mas na média, a cada 100 empresas qualificadas listadas, o que são empresas qualificadas? Empresas que têm o perfil para contratar o seu serviço. Ou seja, empresas que atendem os requisitos, tá? Basicamente isso, os requisitos. Então, foca aí em a cada prospectar, né, listar, qualificar, entrar em contato aí com 100 empresas todos os meses para você ter a chance de fechar de 1 a 2 contratos por mês. Vitor, eu quero fechar 4 contratos por mês. E aí você vai precisar estar prospectando aí pelo menos 200 empresas no mês. Isso é algo que a gente faz todo santo mês aqui na agência, tá, galera? Todo santo mês. Sempre se preocupando, obviamente, com a questão da qualidade dos leads para eu não encher o meu funil de vendas ali de porcaria. A verdade é essa. Não adianta nada eu listar qualquer coisa simplesmente para falar que eu estou listando. Eu preciso ter empresas que têm potencial para comprar o meu serviço para que eu não perca tempo fazendo reuniões comerciais com empresas que não têm perfil, não têm potencial para contratar um serviço que custa aí 3, 4, 5, 6, 10 mil reais por mês, certo? Então, galera, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Esses são os exatos pontos que vocês precisam seguir, né? O mapa, o passo a passo para você conseguir fechar contratos high ticket toda semana aí na sua agência de marketing, ou no seu negócio de gestão de tráfego, ou de social media, ou de produção de conteúdo, de copy, enfim. Criando essa estrutura comercial, seguindo esse passo a passo, é praticamente impossível você não conseguir fechar contratos através de prospecção ativa. Falo isso com toda a certeza do mundo, olhando nos seus olhos, porque é algo que eu faço desde 2015, quando eu comecei a trabalhar com prospecção ativa em outra agência, e a partir de 2016 ali comecei a fazer na Inaut Digital, e desde então, todos os meses, a gente cresce sustentavelmente, porque a gente aplica esse passo a passo de prospecção ativa. Lembrando que, se você quer fazer prospecção ativa juntamente com prospecção passiva, faça. Mas não deixe isso de lado, porque isso aqui tem o poder de trazer clientes novos para o seu negócio todos os meses. E se você for começar a fazer prospecção passiva também, aconselho que você comece fazendo Google Ads, certo? Galera, esses são os pontos que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. A gente se vê na próxima aula. Valeu, abraço e até a próxima.